Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre esse livreto concebido e até hoje não publicado. É exatamente por isso que eu vou falar sobre ele, porque ele não foi publicado e eu acho importante que as pessoas saibam que eu escrevi um trabalho sobre o ex-prefeito de Altos, Dr. José Gil Barbosa. E ele não foi concluído também, não é? Eu comecei, não terminei, mas fiz muitos levantamentos, contei aqui muito da história do ex-prefeito Dr. Zé Gil Barbosa, que governou o nosso município de Altos, aqui no estado do Piauí, nordeste do Brasil, em 3 oportunidades, de 56 a 62, de 67 a 70 e de 1983 até 1988. Foi, segundo consta, o melhor de todos os administradores em todos os tempos da história. Nós tivemos vários governos que realizaram ações importantes para o município, mas talvez por ter sido prefeito 3 vezes, Dr. Zé Gil foi o que mais realizou. É claro que, na época, havia 2 grupos políticos, né? E mesmo quando o líder não estava na prefeitura, era um parente, era um amigo, alguém colocado, e aí essa gestão administrativa ela tinha continuidade. Mas eu estou falando efetivamente de ações do governo Zé Gil Barbosa. Ó, isso aqui era para ser um romance político, tá, pessoal? Eu comecei a escrever em dezembro de 2016, estava encerrando meu mandato de vereador, depois de 2 oportunidades na Câmara Municipal, e comecei dizendo o seguinte: em outros tempos, os prefeitos municipais eram pessoas absolutamente comuns. Eles podiam ser vistos no meio do povo, andando pelas ruas, cortando o cabelo em barbearias populares, frequentando a missa dominical, comparecendo à feira de sábado, fazendo a pé o trajeto entre a casa e a prefeitura. Quer dizer, não eram as sumidades intocáveis que são hoje, com as quais é difícil até mesmo um simples cumprimento. Há pessoas numa cidade que nunca mesmo conseguiram sequer avistar-se com o prefeito ou prefeita, e há destes que não lhe sabem sequer o nome. Não teve revisão também, eu estou vendo que tem 2 sequer, eu não gosto de repetir palavras numa mesma período, no mesmo contexto, numa mesma frase, então vou substituir aqui o sequer por tampouco, tá, pessoal? Vamos lá. Não, aqui é só o início, né? Ainda sobre o Dr. Zé Gil, já passando para a segunda parte do texto, onde eu digo prefeito pela primeira vez, eu conto aqui todas as ações realizadas no seu primeiro mandato. Por volta de 6 horas e 30 minutos, ele passava pela Avenida João de Paiva, caminhando tranquilamente, agitando os braços, mentalizando algumas palavras. Em seu terceiro mandato como prefeito municipal de Altos, José Gil Barbosa já tinha 70 anos de idade. Caminhar de casa para o prédio do executivo, situado a alguns quarteirões de distância, acho que uns 3 ou 4 quarteirões de distância, apenas era um exercício habitual para ele, praticado desde os anos 1950, quando assumiria o cargo pela primeira vez. Quando ele assumiu pela primeira vez, ele tinha 38 anos de idade, assumiu numa responsabilidade tremenda, porque foi eleito como vice do Domingos Félix do Monte, prefeito muito popular, que faleceu ali no início do mandato, estava muito doente, precisou se licenciar para um tratamento de saúde lá no Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele faleceu. Passou apenas 4 meses no mandato, de 1º de janeiro a 11 de abril, quando pediu aquele afastamento temporário, que seria, no caso, um afastamento definitivo em face do seu falecimento. Os vereadores autorizaram esse afastamento, ele viajou e não voltou com vida. O Dr. Zé Gil assumiu pela primeira vez o mandato inteiro, praticamente, né? Agora, nesse livro, tem aqui uma passagem que eu acho interessante, que é a presença de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui em Altos, Juscelino esteve em Altos. Quando ele esteve em Altos, era prefeito, e foi no ano em que era prefeito o Dr. Zé Gil, 1957, né? Ele morreu em 22 de agosto de 76, num suposto acidente automobilístico na rodovia Presidente Dutra. Até hoje não ficou provado que foi um acidente, se não foi, se ele sofreu um atentado, o que é que de fato aconteceu naquela data trágica, né? Ele se preparava para disputar a presidência da República, aproveitando a disposição do regime militar, através do então presidente Ernesto Geisel, de fazer uma abertura lenta, gradual e segura. Está aqui no texto, viu, pessoal? Estou transmitindo o que eu escrevi em 2016. Bom, eu escrevi acerca do assunto um livro chamado Dossiê JK, História Secreta do Golpe, que deverá ser publicado em breve, né? Eu escrevo, deixo os livros, porque
Aqui no Piauí é um negócio muito sério. Eu já publiquei vários livros pela plataforma do Clube de Autores, mas o importante é que você tenha o papel, as pessoas gostam do papel. E esse livro do Dossiê JK é um livro nacional. Inclusive, eu mandei para a Editora Record, curiosamente, depois que eu mandei esse livro para a Editora Record, apareceu um livro escrito pelo Carlos Heitor Coni, é verdade, Carlos Heitor Coni, O Beijo da Morte, onde ele fala sobre suposto assassinato dos presidentes JK, João Goulart e Carlos Lacerda. Aqui, no caso, a temática número... Curioso, né? Não tinha nada, eu nunca tinha ouvido falar sequer que a Editora Record pretendesse lançar um livro. Mas quando eu mandei esses originais, um ano depois, eu tenho inclusive, o Correio pode provar, né? Que eu mandei antes da publicação desse livro aí, antes até de se falar nesse livro. Bom, mas eu quero relatar aqui a passagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek aqui no município de Altos, em 1957. Só tem registro pela tradição oral, aquela história que as pessoas contam porque era uma passagem. Ele passou fazendo vistoria na rodovia federal que estava sendo asfaltada, indo para Parnaíba e parou no Bar da Coalhada, prestigiando lideranças do Partido Social Democrático, antigo PSD, no caso, que era o partido do prefeito, do doutor Zé Gil Barbosa, do doutor Maninho Barbosa, que era primo do Zé Gil, e filho do Lourenço Barbosa, que era o grande líder político do município naquela ocasião. Bar da Coalhada, pertencente ao seu Francisco Ferreira, que era o Chico Cazuza. Estou falando aqui de gente que já faleceu, tá, pessoal? Mas isso aqui foi publicado ainda quando muitos deles estavam em vida. Então eu resgatei a história, que foi publicada no jornal Impacto, em 26 de julho de 95. Fui eu mesmo que escrevi essa matéria. Apresentado ao ex-prefeito Lourenço Barbosa, que governou o município por longos 15 anos, de 30 a 45, 1930. Mas eu depois descobri que foi antes, ele começou a ser prefeito em 1926. Então foram 20 anos de mandato. Teria dirigido palavras elogiosas à administração e ao elevado espírito público do político que deu os passos iniciais para o desenvolvimento da área urbana do município. Este é Lourenço Barbosa, o manda-chuva aqui de Altos, disse-lhe um dos presentes, no caso, Dr. Zé Gil Barbosa. Muito prazer, disse o Juscelino Kubitschek, muito brincalhão, e agora pode mandar chover. Já que você é o manda-chuva, mande chover. E todos caíram numa sonora gargalhada. Participaram da recepção ao então presidente, além dos já citados, o ex-prefeito, eu já citei o Maninho Barbosa, o ex-deputado Antônio dos Santos Rocha e o ex-vereador José Lourenço Barbosa, o Dedé Barbosa, que na época era muito jovem, grande amigo que eu tive, também já falecido. A presença de Juscelino na cidade foi suficiente para provocar uma aglomeração popular no cruzamento das avenidas João de Paiva e Getúlio Vargas, a atual Avenida Francisco Raulino, e atraiu também um líder da extinta UDN, União Democrática Nacional. O presidente dirigia-se de carro para Parnaíba, onde fiscalizava as estradas federais, no caso a BR-343, e iria inaugurar obras em Parnaíba. Então é isso, pessoal. Aqui eu falo que o Juscelino veio várias vezes ao Piauí, tá? Onde eu digo o seguinte: o respeito pelo Piauí foi uma característica do político Juscelino Kubitschek. Foi em Teresina que ele iniciou sua campanha rumo à presidência em dezembro de 1954. Talvez tenha sido um dos presidentes da República que mais trabalhou pelo estado do Piauí, mesmo que muitos não digam, não saibam ou não se lembrem. E tem mais uma alternativa. Façam questão de, sabendo, não lembrar. Se um dia eu publicar, eu prometo te avisar, tá? Não tem título ainda, o título seria a Trajetória de um Vencedor, mas esse título aqui é fraquinho, né? Tony Rodrigues, Além da Notícia.